Ele faz ouvir a voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Por todo o mundo, quando você olha para o céu, você consegue ver o céu. Quem não consegue ver, consegue sentir o mundo. E fala, não é possível que isso seja obra do acaso. Tem que ter um ser que tem poder e domínio para criar essas coisas. Ela está nele. A onipotência é perene. Não há uma diminuição da onipotência em Deus. Ela é constante. Ela não aumentou quando ele criou o mundo. Ela não diminui nesse momento. A morte de Jesus foi um acidente? Foi uma vitória do diabo? Vitória é nossa. Vitória é nossa. Vejam, ela é infinita porque ele faz submeter-se todas as coisas. Até a morte de Jesus, em que o diabo com certeza se alegrou, achando que tinha dado um grande golpe, mas Deus tem uma potência infinita. Significa que nada é impossível para ele, e ele faz até as coisas que sejam prejudiciais, aparentemente, do nosso ponto de vista, na verdade, contribuem para a glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Coisas que acontecem na sua vida, é claro que é algo sobre Deus, mas tem que ser aplicada para nós. Você fala, Deus, eu não estou entendendo essa passagem da minha vida. Não estou entendendo, Senhor. Estava tudo indo bem. Estava tudo sob controle, né? Nós gostamos dessa palavra, estava tudo sob controle. Quando você começa a adquirir um pouco mais de maturidade cristã, você entende que o poder de Deus utiliza a vida do crente para a sua glória, mesmo quando há aflição, maus tratos, vergonha, bem-aventuranças também, vitórias que você tem. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Ao invés de fazer a pergunta, né, que nós falamos, até foi falado um dia desse, ao invés de perguntar por que Deus, pergunte para que Deus, isso vai servir para a tua glória. E me ajude a assimilar isto, para que eu também não contribua como um jumento preso a um cabresto, relutando. Como jumento, se você colocar no cabresto, colocar reios e bater, ele acaba puxando a carroça. Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Espera lá. Como nós estamos muito surrados por doutrinas erradas, tudo infinitamente mais não é mandar o anjo colocar dinheiro na sua conta. Deus pode fazer com que aquilo que nós achamos que é o ponto final seja o ponto de começo, o ponto de partida. Nós temos que entender que esse poder é um poder que é para a glória de Deus, não para a nossa glória. E como é difícil para a geração atual de cristãos entender que esse poder e esse evangelho proclamado não é para a glória do crente, é para o crente mostrar que venceu. É para o crente mostrar que ele está bem porque ele aceitou Jesus, que ele está próximo porque ele aceitou Jesus. E eu não estou pregando a favor da pobreza, não. Eu não sou franciscano, não, viu, irmãos? Já vi que tentaram me mandar para o seminário franciscano. Então, eu estou te dizendo que nós temos que redescobrir os atributos de Deus na pessoa dele, na Escritura. E a igreja está precisando, nesta igreja, irmãos, que aqui o Evangelho é pregado, e eu conheço outras igrejas também, sérias, que não são presbiterianas, que são sérias. Estou dizendo, na porcentagem geral, nós estamos com a maioria de igrejas pregando o Evangelho para satisfazer o ego humano, o ego do ser humano. E eu ando bastante. Graças a Deus, eu tenho amigos de outras igrejas e eu converso a mesma coisa com eles também. Meus irmãos, nós temos que deixar de sermos meninos na fé e partirmos para a consistência. Pastor, mas se eu pregar só isso, a igreja vai esvaziar. Não, depende de Deus.
no chão se for preciso, um colchonete, um colchonete, se a igreja não conseguir se sustentar. Mas pregue a verdade. Você não foi chamado para fazer promessa que Deus não fez. Você foi chamado para pregar aquilo que a Bíblia está revelando. Então, a onipotência era incompreensível. Assim como Deus, a onipotência é incompreensível, insondável. Não há como quantificar o seu poder, nem podemos resumi-lo tão somente em Deus criar o universo. Essa natureza de poder não pode ser compreendida por nós em toda a sua extensão. É certo que Deus poderia ter criado inúmeros mundos com suas leis próprias e peculiares, no qual não poderíamos sequer imaginar os seus fundamentos. Jó 26:14. Eis que isto são apenas as formas dos seus caminhos, que leve sussurro teve de ouvido dele, mas um trovão do seu poder, quem o entenderá? Olha que maravilha, depois de ter falado a respeito de como Deus trabalha no mundo e como Ele organizou, eu gosto muito de ver vídeos a respeito da vida selvagem, da criação dos animais, dos pássaros, o ninho dos pássaros, né? E você vê a perfeição que o pássaro entende, como há uma estrutura, nós chamamos de estrutura teleológica, onde Deus faz tudo com harmonia e entendimento, como se fosse um arquiteto mesmo. Por isso que algumas pessoas dizem sobre arquitetura, né? Mas ele organiza tudo, não há um espaço no universo que não seja útil. Não há. No universo de Deus não há espaço inútil da vastidão do universo. E aí Jó, depois de considerar tudo isso, ele fala assim: isso são apenas as orlas do seu caminho, as orlas, as bordas do manto dele, mas o trovão do seu poder. Quem entenderá? Quem pode entender quando ele falar? Isso são só as obras que ele criou e deixa para nós maravilharmos. Mas quando ele falar, quem vai entender? Então, são coisas gigantescas que fogem da compreensão humana, e Deus, ele as apresenta para mostrar que ele é maior que tudo isso. Ele não apresenta para mostrar como elas são grandes. Ele apresenta para mostrar como ele é criador e maior que tudo isso. Efésios 3:20. 3? Isso. O versículo 3:20. 3:20. Eu acabei de ler agora. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso. Então, ele é poderoso para fazer muito mais. Mas ele escolheu fazer isso, mostrar para nós a sua grandeza. Em Gênesis 17:1, diz assim: quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus apresentou-se a Abraão e revelou um dos seus nomes: Deus Todo-Poderoso. É necessário que ele comece deste modo, porque apareceu um homem de quase 100 anos de idade, com uma esposa de 90 anos. Então Deus, para aparecer para Abraão, ele fala assim: olha, Abraão, primeira coisa, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que Deus falou isso para Abraão? Ó, quem acertar vai ganhar um copo de café. Ele ia criar uma grande nação. Ao invés de ele pegar um rapaz jovem assim, como o seu Rosildo, ele vai para um homem de 99 anos e fala assim: olha, primeira coisa que eu quero te dizer, Deus é todo poderoso. A esposa dele não era novinha, não. Sabe o que é, pastor? A idade é 99 anos, a esposa de 90, e ele vai prometer coisas lá, então ele tem Deus é poderoso. Creia. Primeira coisa que ele faz é exatamente, ó, a primeira coisa que eu quero te dizer, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então ele chega para um homem de 99 anos e para uma mulher de 90 e fala assim: olha, você vai ter um filho. Vocês dois vão ter um filho. Tá? E desses filhos vai ser uma grande nação. Ele sabe que a mente humana é falha em acreditar. Por mais que o homem tenha fé, e Abraão era um homem de fé, ele já mostra que de fato ele conhece a Deus. Ele saiu da casa dos seus pais, lá de Ur, lá na Babilônia, entre os caldeus, né? E ele saiu e foi embora. E eu vou te mostrar no caminho para onde você vai. E depois de um tempo, Deus aparece novamente e fala assim: olha, agora eu vou fazer de você uma grande nação. Gente, tem que ter poder para fazer isso. Tem não só querer, não só prometer, mas tem que ter
para executar esta ação. Abraão confiou, Sara confiou. Ismael nasceu por quê? E muitas vezes nós agimos de forma semelhante. Sabemos que Deus promete nos acompanhar. O Senhor, olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E nós vivemos sempre com a fé em alta. Eu não sei vocês, viu? Às vezes a nossa fé, ela cai, o RPM dela vai baixando. Deus tem potência para fazer com que o ventre de Sara conceba, para que o corpo amortecido de Abraão, como é dito na própria Escritura, recobre vigor, e ele então tenha um filho. E nós descobrimos que não só ele, mas Abraão, Isaac e Jacó tiveram esposas que tinham problemas de infertilidade. Os 3 patriarcas. Vou mostrar para vocês que não é pela ação de nenhum de vocês. E depois que vocês tiverem os filhos, eu vou sufocar essa nação num lugar populoso e perverso como o Egito. Olha quanta coisa para impedir Israel de ser uma nação, de cumprir a palavra de Deus, que esse povo gerado de Abraão ia ser como as estrelas do céu, ia ser tão numeroso quanto as estrelas do céu. Deus desloca, depois de Jacó, Deus desloca um dos seus filhos e manda primeiro para o Egito. No Egito ele fica sufocado dentro de uma masmorra. Um pouco preso no nascimento de Isaac. Nascimento de Isaac. Exatamente. Duvidado, né? Por isso O nome dele é Riso. O nome perfeito, bem lembrado. Olha quanta coisa que ia pelo caminho como servindo de obstáculo. Mas Deus, ele exalta o seu poder. E ele levanta depois, 430 anos, um faraó dos mais poderosos que existiram, do maior exército que existiu no período, e faz com que haja uma lei para matar os meninos. E então, uma das parteiras fica com o coração, as parteiras ficam com o coração enternecido e resolvem então poupar alguns meninos, dentre os quais Moisés é poupado, mas não consegue esconder por muito tempo, colocam num cesto e jogam no rio. Qual a possibilidade disso dar certo? É certo que os cestos tinham trançados com junco, de junco com betume, tem tudo isso. Mas qual a possibilidade do própria filha de Faraó achar este menino? Ele é levado para dentro, a irmã é chamada, e ela fala, eu conheço uma mulher, e a mãe vai e amamenta, a própria mãe amamenta o menino. Esse menino é criado com a mãe até os 7 anos de idade. E a mãe vai pregando para ele, olha, como é importante a pregação para os filhos, os netos, pregando, falando do Senhor, falando do seu poder, falando das suas promessas. E ele cresce como um egípcio, dominando todo o sistema egípcio cultural, mas ele também conhece que ele é um semita, um descendente de Sem, filho, descendente de Abraão. Veja, olha, Deus vai trabalhando as coisas. E aí nós vemos lá, indo para José, o mesmo processo. José agora, lá no Egito, né? Toda a pompa, de repente, quando ele morre, começam a perseguir. Gente, como isso é importante. Se fosse um de nós, fala assim, olha, não adianta, isso não vai dar certo. Mas Deus tem o poder de falar, isso vai dar certo. Porque foi eu quem determinou. E realmente Deus é poderoso, Ele vai movendo as coisas de acordo com sua vontade. Seu poder, sua vontade, vão direcionando as coisas.